Glória a Deus, irmãos. Graça e paz. É muito bom poder estar aqui com os irmãos. Realmente, por umas 2 ou 3 oportunidades, a gente não pôde vir, mas, graças a Deus, hoje estamos aqui. Pegamos uma boa chuva assim na estrada, mas chegamos, graças a Deus. Pegamos um trânsito terrível, pegamos acidente, mas chegamos. Deus é bom, amém? E nós estamos aqui, sempre é bom estar aqui, sempre é bom poder ter um momento com os irmãos, ter um momento com o pastor Jorge e sua família. É sempre muito bom estar aqui, e graças a Deus aqui em Itapetininga a gente tem alguns amigos, né? Amém? Do coração mesmo, a gente olha assim e diz, e a gente fica muito feliz quando pode vir aqui, amém? Meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Eu estou usando aqui uma corrigida. Os meninos lá na igreja falam que é Bíblia de velho, mas eu já estou mesmo. Hebreus capítulo 7, do verso 25 até o capítulo 8, verso 2, que ele diz o seguinte: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, a carta aos Hebreus, ela foi escrita aos irmãos que estavam sofrendo com as perseguições, que estavam desanimados em alguns aspectos, outros quase caminhando para o desânimo. E o escritor aos Hebreus escreve esta carta para fortalecer a fé dos irmãos, para impedir que esses irmãos voltassem para o judaísmo, perdessem a sua fé em Cristo, ou deixassem a fé em Cristo e voltassem para o judaísmo. Pelo menos por 5 vezes na carta aos Hebreus, o escritor fala da importância de permanecer firme, dos riscos de perder a fé, de desfalecer. Então, o alvo dele com esta carta é fortalecer a fé dos irmãos diante das perseguições, das aflições que eles estavam passando. Qual é o argumento que ele usa para fortalecer a fé dos irmãos? A superioridade de Cristo. Então, ele apresenta Jesus nesta carta como maior do que os anjos, maior do que Moisés, maior do que Josué. O descanso que Jesus oferece é maior do que o descanso da terra prometida. Ele é maior do que o sacerdócio de Arão, maior do que Arão. O sacrifício dele é maior do que todos os sacrifícios do Antigo Testamento. O caminho que ele nos preparou é maior do que o caminho do velho sacerdócio. A aliança que foi selada pelo sangue dele é maior do que a aliança do Sinai. Então, em tudo ele é superior. E mostrando esta superioridade de Cristo,
é que o escritor aos Hebreus procura fortalecer a fé dos irmãos, renovar a fé dos irmãos, restaurar o ânimo dos irmãos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Jesus como o nosso sumo sacerdote. Nós falamos muito de Jesus como nosso Salvador, que nos salvou do pecado, nos tirou do pecado, e glória a Deus, e tirou mesmo, e maravilha, amém? Somos felizes por isso, graças a Deus por isso. Mas às vezes a gente não destaca muito esse aspecto da questão do sacerdócio de Cristo. Nós vamos conversar um pouquinho sobre este sacerdócio. Vamos começar pelo verso 26, porque o verso 26 começa assim: porque nos convinha. Outras versões vão dizer porque nos era necessário, porque nós tínhamos necessidade de. Nós precisávamos de um sumo sacerdote tal como este que ele vem descrevendo, já desde o capítulo 4, ele vem descrevendo o sacerdócio de Cristo. Então ele disse, olha, nós precisávamos, tínhamos necessidade disso. Agora, por que nós teríamos necessidade de um sacerdote se já haviam os sacerdotes do Antigo Testamento, que já cumpriam com todos os ritos de sacrifício do Antigo Testamento, que já cumpriam com o papel de interceder pelo povo? Por que nós precisaríamos de um novo, ou de um verdadeiro, ou de um eficaz sumo sacerdote? Quando nós observamos a carta aos Hebreus, uma das coisas que o escritor faz é nos mostrar a ineficiência do sacerdócio do Antigo Testamento, a ineficiência dos sacrifícios do Antigo Testamento e a ineficiência da própria lei para salvar. O que a lei fez comigo e com você foi nos deixar muito conscientes do quanto nós somos pecadores, do quanto nós estamos distantes e fora do padrão de Deus. Então a lei é o padrão de Deus. Se você fizer isso, vive. Se dependesse de nós sermos salvos pela lei, todos nós estaríamos hoje caminhando para o inferno, porque nós somos maus. O problema não é a lei, o problema somos nós. Nós somos maus. Os sacrifícios do Antigo Testamento também não podiam salvar o pecador. O sacrifício do Antigo Testamento sequer, de fato, removia os pecados. Então, quando se trata de remover pecado e de salvar o pecador, os sacrifícios do Antigo Testamento eram totalmente ineficazes. Eles não tinham poder para isso. Então nós tínhamos necessidade de que um sacerdócio perfeito e eterno viesse. O sacerdócio do Antigo Testamento era formado por homens fracos, homens carentes, homens pecadores, que antes de oferecer sacrifício pelo povo, precisavam oferecer sacrifício por eles mesmos. Eram homens pecadores, carentes, fracos, e que morriam, e precisavam ser substituídos. Então nós precisávamos de um sacerdote que viesse e pudesse nos salvar dos nossos pecados. Um sacerdote que viesse e oferecesse um sacrifício eficaz em nosso favor. Nós precisávamos de um sacerdote que viesse e cujo sacerdócio durasse para sempre, permanecesse, fosse eterno. E o sacerdócio do Antigo Testamento não respondia a essa necessidade. Por isso nós precisávamos de um sumo sacerdote assim como esse. Amém? Amém? Um sacerdote que viesse e resolvesse o nosso problema. Nossa necessidade é porque o que tinha não era eficaz. E aí alguém pode perguntar assim, olha, mas Cido, não foi Deus que estabeleceu, foi Deus que estabeleceu. Mas ele era apenas uma figura do verdadeiro sacerdote
que estava por vir. Amém? Apenas uma figura do verdadeiro sacerdote que estava por vir. Então a nossa necessidade, por que nós tínhamos essa necessidade? Por que convinha? Por que era necessário que viesse um sacerdote tal como Jesus Cristo? Porque o outro era ineficaz. Não supria a nossa necessidade. Mas quando nós observamos, a partir da segunda parte do verso 26, ele diz assim: tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus, ou honrado nos céus, respeitado nos céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei, diga comigo, constitui ao Filho perfeito para sempre. Glória a Deus, perfeito para sempre. Se nós voltarmos um pouquinho lá para o Antigo Testamento, nós vamos nos lembrar que os animais que deveriam ser oferecidos em sacrifício, eles tinham que ser totalmente sem defeitos. Eles passavam por uma avaliação. Não é se chegava lá com o animal e já ia lá e oferecia. Ele passava por uma avaliação dos sacerdotes e tinha que ser aprovado. Se ele tivesse qualquer deficiência, ele não seria aprovado para o sacrifício. Não podia. Se fosse cego, não podia. Se tivesse uma mancha, não podia. Se fosse manquitolinha, não podia. Desde aquela época, irmãos, para Deus é sempre o melhor. Amém? Desde aquela época. Então, e o sacerdote também não podia ter defeitos físicos, por exemplo. O sacerdote tivesse um problema, um defeito físico, ele não exerceria o sacerdote, mesmo sendo da família sacerdotal, mesmo sendo um descendente de Arão, ele não exerceria o sacerdote por ter um defeito físico. Agora, quando nós olhamos para Jesus, como o escritor aos Hebreus o descreve? Como sem mancha. Amém? Então ele foi aprovado. Ele foi provado e aprovado. Que ele foi provado enquanto esteve aqui, 30 e poucos anos aqui. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Sofreu o que eu e você sofremos em termos de tentação. Mas jamais cedeu, jamais pecou. Então ele foi provado e foi aprovado. E não foi aprovado apenas para ser o sacerdote. Ele foi também aprovado para ser o sacrifício em nosso favor. Então a Bíblia diz o quê? Que ele ofereceu-se a si mesmo. E por que ele podia oferecer-se a si mesmo? Porque ele era perfeito. Amém? Ele era perfeito. E nós precisávamos de um cordeiro perfeito. Nós necessitávamos de um cordeiro perfeito. Porque o cordeiro perfeito sofreria em nosso lugar toda a maldição por causa do pecado. Toda a condenação por causa do pecado. Então Jesus foi provado e aprovado para ser tanto o sacerdote quanto o sacrifício. Quando ele vai para a cruz, ele vai como sacerdote, vai como sacrifício. E ele oferece-se a si mesmo por nós. Então observe bem, nós tínhamos necessidade de termos um sacerdote, porque os sacerdotes que tinham não eram eficazes, seus sacrifícios não eram eficazes, a base sobre a qual eles operavam não era eficaz. Aí Jesus vem, eles não eram perfeitos, mas Jesus vem, Jesus é um homem perfeito. Sabe, por isso que quando João viu, João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele mesmo olhou para os seus inimigos e diz: quem de vós pode me acusar de pecado?
Quem de vós pode apontar qualquer tipo de pecado em mim? Porque ele era puro. Glória a Deus. Ele foi provado e aprovado. Provado e aprovado. Amém? Então nós já temos aquele que foi provado e aprovado para ser o nosso sumo sacerdote. Agora, quando nós voltamos para o verso 25, aí observe bem o que ele diz. Portanto, pode também, diga isso, salvar perfeitamente. Gente, isso é maravilhoso, porque salvar aqui, irmãos, nós sempre precisamos entender que o pecado nos separa de Deus. Gostaria de fazer uma dessas perguntinhas bem tontas. Quantos pecadores nós temos aqui esta noite? Levanta. Seria mais fácil perguntar quantos não pecadores nós temos, né? Irmãos, olhe bem aqui. O pecado nos separa de Deus. O pecado nos condena. O pecado nos torna incapazes. Então o pecado nos coloca dentro do inferno. Diz aqui que ele pode salvar. Portanto, pode também salvar. Pode aqui é pode de poder. É aquele que tem autoridade para salvar. Que tem poder para salvar. Que recebeu o direito de salvar. Glória a Deus. Jesus é este sumo sacerdote. Agora, salvar de quê? Salvar do pecado e das suas consequências. Salvar da morte eterna. Salvar do inferno. Ele pode nos salvar. E perfeitamente aqui é salvar perfeitamente, de perfeitamente mesmo, o sentido mais de forma completa, plena, absoluta. Quando nós temos um real encontro com Jesus e somos salvos por Jesus, todo o nosso ser é alcançado por Jesus. Glória a Deus. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossa vontade, tudo é alcançado por Jesus. A salvação é completa, é plena. Nossos relacionamentos são transformados, nossa casa é transformada. Tudo é transformado. Tudo é salvo por Jesus. Então ele pode salvar, e salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Amém? O pecado nos fez incapazes de prover a nossa salvação. Mas ninguém vai para o céu porque é bom. Aí eu sou bonzinho, eu vou para o céu. Vai não. Tem uma notícia para dar para você. O inferno está cheio de bonzinho. Está cheio de gente moralmente irrepreensível. Cheio. Eu e você não podemos prover a nossa salvação. Mas nós somos tão ruins que nós somos capazes de fazer coisas boas com intenções erradas. Percebe isso? Nós somos capazes de dizer te amo para trair, para ferir. De tão ruim que nós somos. Mas graças a Deus que esse nosso sumo sacerdote pode nos salvar. Glória a Deus. Quando eu e você chegamos a Deus por intermédio dele, confiando inteiramente nele, nos entregando inteiramente a ele, confiando que, irmãos, eu acho isso uma das coisas assim, mais extraordinárias, porque, irmão, quando eu e você entregamos a vida a Jesus Cristo, sabe a vida perfeita que Jesus viveu? Ela é
depositada em nossa conta como se a gente tivesse vivido a vida perfeita dele, porque a nossa vida imperfeita foi colocada sobre ele na cruz do Calvário. Então esse nosso sumo sacerdote pode nos salvar, e diga: salvar perfeitamente, plenamente. Glória a Deus. Não é uma salvação meia boca, é uma salvação absoluta. Amém? Então esse nosso sumo sacerdote pode fazer isso. E aí ele diz assim, e que permanece para sempre, para interceder por eles, vivendo sempre para interceder por eles. Diga: interceder por eles. Irmão, caiu. Eu tenho mania de falar colocando a mão aqui. Caiu aqui, Aline, ó. Eu tenho mania. Então, não deu certo, Jairo. Desculpa. Irmãos, vivendo sempre. Eu gostaria que você parasse um pouquinho. Todos os sacerdotes do Antigo Testamento pereciam. Eu tinha sacerdote lá que dava vergonha de dizer que ele era sacerdote. Mas o meu e o seu sumo sacerdote está vivo com um propósito: interceder por mim e por você. Glória a Deus. Esse é o propósito. Então observe bem, nós tínhamos uma necessidade. Precisávamos de um sumo sacerdote porque o outro sistema era totalmente ineficaz. Jesus veio e passou por todos os testes e foi aprovado para ser tanto o cordeiro quanto o sacerdote. Amém? E ele é poderoso para nos salvar, e nos salvar plenamente. Glória a Deus por isso. Nos salvar plenamente. E aí quando nós vamos para os versos 1 e 2 do capítulo 8, ele diz assim: ora, a suma ou resumo do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, este tal, que pode salvar perfeitamente, que vive para sempre, que é inocente, santo, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus. Glória a Deus. Irmão, ele, sabe, há uma coisa linda, porque o verso primeiro aqui do capítulo diz que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Ele é honrado nos céus, ele é reconhecido nos céus, ele é respeitado nos céus. Amém? Amém? Não precisa de mais ninguém no céu, por mim e por você. Ele nos basta. Ele nos basta. E aí ele diz, olha, então, resumindo tudo, o escritor aos Hebreus está dizendo, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. Glória a Deus. Onde é que está o nosso sumo sacerdote? E aí ele diz assim: ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não um homem. O sumo sacerdote aqui, uma vez por ano, no dia da expiação, entrava no Santo dos Santos para apresentar diante do propiciatório, da aliança e tal, o sangue do animal que havia sido sacrificado pelo povo e pelos pecados do povo. Ele tinha que ir lá com os sininhos, tal, que era para ficar ouvindo o barulho dele lá dentro do Santo dos Santos. Se esse sumo sacerdote perecesse, morresse lá dentro do Santo dos Santos, era sinal de que o sacrifício não havia sido aceito. Quando ele saía, tinha festa lá fora. O povo se alegrava e saltava de alegria, porque eles entendiam que o sacrifício havia sido aceito, porque o sacerdote saiu de lá.
Não há registro de que algum sacerdote tenha aparecido dentro do Santo dos Santos. Até porque eu acho que os sacerdotes tinham um mínimo de inteligência para não entrarem lá de forma indevida. Mas havia temor. E temor, de temor mesmo. Agora o nosso sumo sacerdote não entrou no Santo dos Santos daqui. E nem como diz alguns aí que foi para o inferno. Tem até um hino bonitinho, né? Desceu a escada do inferno, foi pisando, chegou lá, pisou na cabeça do capeta, tirou a chave. Isso é a história da carunchinha, irmão. Mas ele entrou no santo dos... Você pode glorificar a Deus. Ele entrou no santuário celestial. Sabe, ele entrou no santuário celestial. Aleluia! O sacrifício dele em meu e em seu favor não foi apresentado diante da arca da aliança, que representava Deus, não foi apresentado diante do próprio Deus. Aleluia! Foi lá, colocado lá, o sangue dele, o sacrifício dele apresentado lá. E quando ele ressuscita no terceiro dia, o Pai está gritando para o mundo todo: eu aceitei o sacrifício do meu filho em favor de vocês. Glória a Deus! Aleluia! Ele não entrou no santuário aqui. Agora eu quero que você pare para pensar. Porque, irmão, existe coisa... Assim, orar é bom, não é bom? Orar não é bom? Assim, a gente... Ou dobrar o joelho, ou sentado, ou de pé, ou andando, ou deitado, da forma que puder. Mas quando a gente fala assim, Pai Nosso... Irmão, eu quero que você pense nisso, porque sabe qual é a grande questão? É que nós somos pecadores, entrando diante de um Deus santo, cujos olhos são como chama de fogo. Seja filho, ele enxerga a gente nos detalhes, não tem nada escondido. É lá dentro, é no profundo, ele conhece não só as ações, mas as intenções, os propósitos, as motivações mais secretas do nosso coração. E é diante desse Deus que eu e você entramos. Mas quando nós entramos diante dele, nós tínhamos tudo para não sermos recebidos. Mas Jesus, o mediador entre Deus e os homens, se colocou entre mim e a majestade, entre mim e o grande rei, e ele intercede por mim, ele intercede por você. Glória a Deus. Eu e você podemos entrar neste lugar santo, na presença do Rei Santo, do juiz que é justo, daquele que tem olhos como chama de fogo, seguros, sem medo. Amém? Porque ele está lá. Porque ele está lá. Porque ele está lá. Não há insegurança. Eu gosto do capítulo 10, a partir do verso 19. Porque ele diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia. E é uma coisa interessante, porque a palavra usada aqui, traduzida por ousadia, fala de ter, é um ato de coragem, sabe? É audácia para fazer algo, para realizar algo que é perigosíssimo. Percebe isso? É coragem, é audácia para fazer algo que é perigosíssimo. Eu quero que você olhe bem para cá. Aí pense assim: pecador, santo. A Bíblia diz que ele é fogo consumidor. Aí eu, pecador, vou para frente dele. É perigoso ou não é? Parece um ato de loucura.
É muita ousadia. Mas o escritor aos Hebreus diz, para entrar no santuário pelo sangue porque aqui está o segredo. Eu posso ser ousado sendo pecador, você pode ser ousado sendo pecador, pecadora. Nós podemos ser ousados, temos este ato que parece um ato de loucura, pecadores se apresentando diante do santo, santo e santo. Mas eu e você podemos entrar lá pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Eu e você podemos entrar lá porque Ele abriu as portas para mim e para você. Glória a Deus, Ele abriu as portas, escancarou as portas, e não as portas do templo, é as portas do Santo dos Santos, celestial. E nós podemos fazer isso. O escritor aos Hebreus diz, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado, a má consciência e o corpo lavado com água limpa, meus irmãos, sem medo algum, com plena convicção de que seremos recebidos e atendidos. Glória a Deus. Isso tudo porque Ele está lá. Você pode glorificar a Deus por isso. Quando Ele nos salva, Ele nos dá o direito de entrarmos lá. Ele se torna o nosso representante lá. Eu e você não entramos no céu. Não, nós temos alguém que fala por nós. Amém? Fala por nós quando nós temos necessidades, fala por nós quando nós pecamos. Filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis, mas se pecardes, olha, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, justo, pronto para nos atender. Não estou estimulando ninguém a pecar, evite, faça de tudo para não, mas se acontecer, eu e você podemos entrar lá com segurança pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Nós precisamos ser lembrados dessas coisas. Eu sei que elas são coisas simples, que a gente deveria aprender nos primeiros dias de crente. E até que às vezes a gente sabe, mas parece que a gente dá uma esquecidinha. Mas o Senhor me trouxe aqui nesta noite só para lembrar vocês de uma coisa. Vocês têm um legítimo representante que está sentado à destra do trono da majestade e intercede por cada um de vocês, por cada um de vocês. Se você acha que isso é bom, você pode glorificar a Deus. Amém? Seja ousado. Faça a loucura de entrar lá, mas é uma loucura com segurança. É uma loucura com segurança. Amém? Meus irmãos, o pecado nos separou de Deus. Os sacerdotes e os sacrifícios do Antigo Testamento eram ineficazes para resolver o nosso problema do pecado. Porém, Jesus veio. Sacrificou-se por nós e tornou-se o nosso perfeito sumo sacerdote para sempre. Aonde? Nos céus, garantindo-nos acesso à presença de Deus. Amém? Amém? Agora, o que eu quero dizer para você é o seguinte, pense um pouco nisso. Eu posso entrar na presença de Deus. Posso ir lá porque eu sei quem está lá. Não pelos meus méritos. Sabe por que a gente ora em nome de Jesus? Porque não é pelos nossos méritos, é pelos méritos de... Amém? Então, por isso nós oramos em nome de Jesus. Mas eu e você podemos pegar todas as nossas necessidades e levarmos aos pés de Deus, com segurança, por meio de Cristo Jesus. Não é ali, não é aos pés do pastor. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós somos só pastores.
a gente não tem nenhuma vocação para Deus. Somos os sacerdotes fracos. Quando você vem a nós podemos orar por você, e eu sei que às vezes o irmão parece que se sente mais seguro quando o pastor ora, né? Mas, querido, não tem diferença. Não tem nenhuma diferença. O pastor não é melhor do que você. Então você pode ir, você pode entrar. E não estou dizendo que não é para pedir oração, peça a oração. Mas entenda que você pode ir. Você pode estar lá. Você pode, tanto quanto o pastor pode. Porque ele abriu o caminho para mim e para você. Então, eu quero que você se coloque em pé, por favor. Nós temos segurança, certeza de que o céu, por meio de Cristo, está aberto para nós. Amém? Quantos têm esta certeza aqui? Agora, qual era o papel do sacerdote? Levar as necessidades do povo a Deus. Eu quero que você feche um pouco seus olhos. Isso. Pense nas suas maiores necessidades hoje. Pense naquilo que está afligindo o seu coração hoje. Pense. Talvez a necessidade não seja nem diretamente sua, mas é a necessidade de alguém que você ama. E você está sofrendo por este alguém. Pense, traga a sua memória. Talvez a situação seja para você sem solução, não tem mais o que fazer. Pense nela. Agora, imagine que você está com essa necessidade nas suas mãos. E agora lembre-se de Jesus como seu sumo sacerdote, aquele que abre o céu, aquele por meio de quem você pode entrar no lugar santíssimo, na presença do Deus eterno, sem nenhum temor, medo, sem nenhuma insegurança, mas com toda a segurança, ousadamente, você pode entrar na presença dEle, o Deus eterno. Nós lemos aqui que é o dono da terra, mas também é o dono do céu, que governa todas as coisas. Aleluia! Que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Aleluia! Que é Rei soberano de eternidade a eternidade. Você pode agora entrar e colocar a sua necessidade diante dEle. Pense nisso e pegue esta necessidade. E se você desejar vir aqui à frente, venha e traga diante dEle esta necessidade. Mas não venha, vou aqui no altar. Você está vindo aqui só, mas você está indo mesmo é no céu. Pense nisso. E se você sentir essa necessidade e quer trazê-la aqui, traga, para a gente orar juntos. Fique à vontade. For a necessidade de outra pessoa, traga aqui. Eu e você temos um sumo sacerdote no céu. O céu está aberto para mim e para você. Jesus Cristo veio. Jesus Cristo é o sacerdote eficaz. O sacrifício de Cristo foi aceito, é único. Jesus vive para sempre para interceder por nós.
Aleluia. E por meio dele, eu e você podemos entrar no Santo dos Santos e falar com Deus. Aleluia. Coloque diante dele. Aleluia. Ele é eficaz. Ele pode. Aleluia. Se tem mais alguém para vir, venha. Traga com convicção no seu coração. Aleluia. Se coloque diante dele esta noite. Santo é o nome dele. Ele é grandioso. Você pode louvá-lo pelo fato dele ter tomado os nossos pecados, pelo fato dele ter ressuscitado, pelo fato dele ter sido elevado aos céus, dele estar sentado à destra do Pai e dele interceder por nós. Você pode louvá-lo por isso, engrandecê-lo por isso, ser lembrado disso, deixar o seu coração se alegrar nisso, confiar nisso, descansar nesta verdade simples que todos nós sabemos, mas que muitas vezes nós precisamos ser lembrados disso, porque muitas vezes o nosso coração se desespera, como se nós não tivéssemos alguém para nos ajudar, como se nós não tivéssemos um legítimo representante do céu. Mas o Senhor está só nos lembrando esta noite de que Ele está lá. Amém, amém. Que você e eu podemos entrar lá. Aleluia. Entre agora, fale com Ele agora, coloque diante dele, seja ousado agora, fale com as suas palavras. Aleluia. Diga para Ele onde está doendo, diga para Ele onde está o problema, diga para Ele quem você quer que Ele socorra, diga para Ele. Às vezes o seu problema é espiritual, às vezes é físico, às vezes é financeiro, às vezes é familiar. Coloque diante dele. Deus provê. Aleluia. A ti a glória, Senhor. Eu me entrego por inteiro. A ti o louvor, ó Deus. Deus provê o fogo. Fale com Ele. Eu Aleluia. Sacrifício sou. Deus provê o Espírito. Aleluia. Ele é bom. Me entrego por Sua bondade dura para sempre. Sua graça é imensurável. Seu poder é indescritível. Aleluia. Seu amor é incalculável. Sua presença é real. Aleluia. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Glória a Deus. Enche-me. Enche-me. Teus filhos estão aqui. Até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Enche-me. Tua igreja está aqui. Até transbordar. Aqueles que o Senhor resgatou com derrama sangue sua estão aqui. glória. Derrama confiando sua na tua glória. Estão confiando em sua Enche-me, Estão Deus. confiando que o Senhor pode Enche-me, por eles diante Deus. do Pai. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Responda em nome de Jesus. Há poder no Aleluia. nome de Jesus. Aleluia. Há poder no nome de Jesus. Há poder
nome de Jesus. Alcança cada um dos teus filhos agora. Alcança em sua necessidade, Pai. O Senhor chega onde nós não chegamos. O Senhor vê o que nós não vemos. O Senhor faz o que nós não podemos fazer. E quando nós pensamos que a coisa é grande, o Senhor pode fazer muito mais do que nós imaginamos. O Senhor é o Deus que abre portas. O Senhor é o Deus que transforma vidas e corações. Pai, nós estamos diante de Ti, confiados em Tua palavra, na certeza de que nós somos devidamente representados diante do Senhor por Jesus Cristo, o nosso Salvador e sumo sacerdote, Pai. É nessa certeza que nós nos achegamos a Ti, e é nessa certeza que nós clamamos para que o Senhor venha e haja agora na vida de cada um aqui, na casa de cada um, na vida daquela pessoa que este irmão, esta irmã veio trazer aqui diante da Tua presença e que pode estar muito distante daqui, mas o Senhor alcança, o Senhor alcança, o Senhor alcança, Pai. Em nome de Jesus, opera para a glória do Teu nome. Que os Teus filhos, nós os Teus filhos, possamos descansar na verdade de que nós temos um verdadeiro sumo sacerdote que pode compadecer-se de nós, que vive para sempre para interceder por nós, que nos representa diante de Ti no céu. Aleluia. E que esta verdade nos leve sempre com confiança plena e total diante de Ti, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Você pode glorificar a Deus por Jesus. Aleluia. Pelo sacrifício da cruz, pelo sangue derramado. Glória a Deus pela intercessão perfeita. Amém. Glorifique ao Senhor. Meus irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém.